O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um instante. A liturgia de hoje, deste 16º domingo do tempo comum, é uma liturgia que nos ajuda a nos percebermos como ovelhas e ao mesmo tempo também como pastores. Somos ovelhas do verdadeiro pastor que é Jesus Cristo, o pastor dos pastores, o bom pastor. Mas também exercemos a função de pastor pelo batismo. O batismo nos torna profeta e pastores também. Toda vez que eu exerço uma função na comunidade, eu sou pastor também. E pelo batismo somos convidados a exercer o nosso pastoreio. Porém, corremos grandes riscos no exercer da missão de ser pastores. Um desses grandes riscos é nos apegarmos ao poder, à ganância, ao autoritarismo, nos acharmos autossuficientes e acharmos que não precisamos do Senhor. Quando isso acontece, em vez de nós unirmos as ovelhas e guiar as ovelhas por pastagens verdejantes, nós a dispersamos. Porque aí nós nos tornamos mercenários, pastores que estão ali apenas em prol de um salário. Porque sabemos que, somente no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, pastor não significa o dono das ovelhas, mas significa alguém que trabalhava cuidando das ovelhas. E eles poderiam ser bons ou maus, aqueles que queriam apenas dinheiro eram maus pastores. Aqueles que se dedicavam realmente ao serviço, estes eram então bons pastores. E nós ouvimos na primeira leitura tirada do profeta Jeremias, que Jeremias faz vamos dizer assim, uma constatação e um anúncio. Segundo Jeremias, os líderes de Israel e Judá foram maus pastores. Os reis, as lideranças, em vez de liderar o povo de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, se permitiram ser corrompidos pelo poder, pela ganância e por tantas coisas. E esqueceram que eles tinham por missão seguir a vontade do Senhor. Esqueceram que deviam ser os primeiros a servirem. Esqueceram que estavam ali em nome do Senhor. E ao esquecerem disto e se tornarem autoritários, arrogantes, gananciosos, eles não conseguiram manter o povo unido. Não conseguiram manter as ovelhas unidas. E as ovelhas então se dispersam pelo mundo. Elas vão para cada um para um lado. É o efeito dos maus pastores, dos falsos pastores. E Ezequiel também, sabemos que é uma tradição bíblica muito forte no Antigo Testamento, a figura do pastor. Ezequiel 34 também vai falar para nós destes maus pastores. E ambos vão dizer que que Deus irá suscitar um verdadeiro pastor. E lá em João 10, capítulo 10, nós saberemos que Jesus é o bom pastor.
Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira, eu a dou. É por livre e espontânea vontade que o Senhor se entrega pelas ovelhas. E aí o profeta Jeremias vai dizer, olha, vai surgir um pastor verdadeiro que vai unificar as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor. Ele vai trazer de volta as ovelhas dispersas, as ovelhas perdidas da casa do Senhor. De todos os cantos ela voltará para a sua terra. E assim formará um novo povo, o povo do Senhor, um único povo, sem divisões. E aí nós compreendemos também o Evangelho. O Evangelho de hoje é continuação de domingo passado. Domingo passado o Senhor enviou os seus discípulos. Eles não podiam levar dinheiro, não podiam levar cajado, não podiam levar 2 túnicas, uma série de recomendações no trabalho missionário. Hoje diríamos que eles estavam fazendo estágio pastoral, na etapa formativa para o sacerdócio, para o presbiterato. Todo formando faz o chamado estágio pastoral. Vai para a atividade vivenciar aquilo que estudou. Então o mestre Jesus, após ter dado várias formações, ensinado os seus discípulos, mandam eles vivenciarem aquilo que ele ensinou. E eles vão, fazem um trabalho belíssimo. E eles voltam contentes. E querem então contar ao mestre tudo aquilo que eles fizeram em nome dele. As curas, os milagres, tudo que eles fizeram. E o mestre escuta atentamente, porque também ele se realiza na ação dos discípulos. Mas os discípulos, eles são pastores, mas pastores em nome do grande e bom pastor Jesus Cristo. Jesus é o pastor dos discípulos também. E ao perceberem que os seus discípulos, os seus apóstolos, estavam cansados, porque não tinham tempo nem de comer direito, ele vai cuidar dos seus pastores, que também são suas ovelhas. Então ele chama os discípulos para irem para um lugar deserto, para que possam então descansarem com Cristo. Não é um descanso qualquer. Eles não deixam de ser discípulos, não deixam de ser apóstolos, mas estão descansando em Cristo, que é o centro da sua vida. É o momento do encontro com o Senhor, o momento do descanso, que é importante também. Sabemos que na tradição bíblica, deserto é o lugar também do encontro com o Senhor. É o lugar que o Senhor dá a sua catequese, forma o seu povo. Então, o descanso dos discípulos no deserto, com o Senhor, é o momento também dele formar comunidade com aqueles discípulos, que também são pastores, mas pastores nele. Porém, ao chegar naquele lugar deserto, o povo tinha visto ele saindo. Reconheceram os discípulos e Jesus indo de barco. Eles correm. E ao Senhor chegar lá, ele vai ver aquela multidão. E fala que ele sentiu compaixão daquele povo, daquelas ovelhas. Compaixão é o sentimento é um dos sentimentos mais divinos que podemos dizer. É você se colocar no lugar do outro, é você rasgar seu coração, rasgar suas vísceras, você se colocar no lugar do outro. Então Jesus se coloca no lugar daquelas pessoas, daquelas ovelhas. Ou seja, aquelas ovelhas estão como ovelhas sem pastores. E ele, então, como grande pastor, que é o bom pastor, vai cuidar daquelas ovelhas, vai ensinar as ovelhas, vai pregar para ela, anunciar a boa nova. Aparentemente, parece que Jesus teve um fracasso no seu projeto, porque ele chamou os discípulos para descansar, e ele não consegue descansar, eles não conseguem, o trabalho continua. Mas esta é a lógica de Deus. O homem tem uma lógica e Deus tem a sua. E a lógica de Deus é sempre anunciar o reino. O discípulo também é uma ovelha, é pastor, mas é uma ovelha. Aquele povo, aquela multidão também é ovelhas do Senhor. Então elas também precisam de ser cuidadas.
E o tempo do Senhor cuidar delas é agora. Então, Ele cuida delas também, para que não se perca nenhuma das ovelhas que o Senhor lhe confiou, que Deus lhe confiou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso descansar, mas é preciso também anunciar a boa nova. Ou seja, no meu descanso, também sou convidado a anunciar a boa nova. Anunciar a boa nova não quer dizer que eu tenho que falar bonito, mas o meu testemunho já é um anúncio de Cristo. Somos chamados a ser testemunhas de Cristo. Na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, a carta dos Efésios tem uma temática muito interessante. Uma delas é que, se Jesus, pela lei dos judeus, foi considerado um criminoso, digno de ser morto, um pecador, ele morreu pela lei, por causa da lei. Mas se ele foi ressuscitado por Deus, significa que ele, para Deus, era inocente. Ou seja, ele venceu a lei. Se Jesus venceu a lei perdeu o seu sentido de ser vamos dizer assim, essa normalização de que é certo e que é errado. E aí ele rompe uma barreira que existia, uma divisão, um muro que existia entre judeus e pagãos. Se eram dois grupos divididos pela lei, os pagãos e os judeus com todo o direito à herança, à salvação e tudo mais, um Deus exclusivo para eles. Os pagãos que eram excluídos disto, que não tinha salvação, não tinha direito a nada, essa barreira feita pela lei, com a vitória de Jesus sobre a morte, essa barreira ela é derrubada. Este muro então cai. Ou seja, e aí ao cair, o Senhor faz de dois povos um único povo. Se eram dois, agora é um, porque ele veio para ser pastor de todas as ovelhas. Voltamos à primeira leitura. Ele veio para unir todas as ovelhas perdidas. E, de acordo com o Evangelho, veio para cuidar de todas, pregar a boa nova a todos. Todos são convidados a fazer parte do rebanho do Senhor. Seja judeu, seja grego, seja pagão, seja o que for. Todos nós temos direito a ouvir a boa nova do Senhor. E todos nós somos chamados a ser anunciadores da palavra do Senhor. Esta é a grande mensagem dessa liturgia de hoje. Somos convidados a ser bons pastores, para que as ovelhas não se dispersem, não se dividam, mas também somos chamados a termos cuidados, para não nos deixarmos nos corromper por tudo aquilo que o mundo nos oferece. Às vezes o mundo oferece muito descanso, mas nós precisamos trabalhar também. O descanso é preciso, mas o trabalho também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor da Messe que nos ajude a ser fiéis à missão que assumimos no nosso batismo. Sermos pastores, bons pastores em Jesus Cristo, o belo, o bom pastor, como nos fala São João. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.